Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, X-Men Grand Design. Esse é um quadrinho que foi muito comentado quando saiu nos Estados Unidos. Comentado inclusive aqui no Brasil, bem falado. Eu lembro que a galera falava que queria que isso logo saísse aqui, tinha gente que tinha medo da Panini não lançar, mas enfim, saiu. É um quadrinho escrito e desenhado pelo Ed Piskor, que é o artista responsável por Hip Hop Genealogia, que tem 2 volumes lançados aqui no Brasil. Eu acho que a melhor maneira de começar a falar sobre X-Men Grand Design é mostrar a frase que o Ed Piskor coloca logo no início da sua obra. Deixa eu mostrar para vocês a frase. É essa aqui. Acho que a melhor maneira é mostrar isso para vocês. Já vou ler. Bom, vou pegar para ler. Querido leitor, espero que goste dessa carta de amor. Foi escrita pensando em você. Atenciosamente, Ed Piskor. Vou repetir. Querido leitor, espero que goste dessa carta de amor. Foi escrita pensando em você. Atenciosamente, Ed Piskor. Bom, por que eu digo que é a melhor maneira de começar a comentar X-Men Grand Design? Porque esse projeto é realmente uma carta de amor. É algo feito por alguém que é apaixonado pelos X-Men, por um fã que se tornou artista e que está realizando um sonho ao fazer isso aqui. Bom, eu vou dizer, é um projeto de um fã que se tornou artista e que teve a chance de fazer artisticamente algo que vários fãs já fizeram em suas cabeças. É verdade, o que ele faz aqui é algo que eu já fiz várias vezes na minha cabeça, que talvez você já tenha feito. Bom, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui é a história dos X-Men contada. Os diversos acontecimentos da saga dos X-Men, aqui na verdade dos primeiros anos dos X-Men, contados. Mas repare, isso não é um simples resumo feito a partir da ordem de lançamento das revistas. O Piskor, ele insere nesse momento aqui, a maior parte da edição, ela transcorre antes de X-Men 1, insere no passado, né, coisas que nós só saberíamos anos depois que X-Men 1 foi lançada, né, elementos que surgiram depois, como a Força Fênix, por exemplo. A Força Fênix é um elemento fundamental para a amarração da trama que o Ed Piskor está mostrando aqui. Bom, essa Força Fênix é um elo realmente muito importante. O Ed Piskor, ele pega algumas das primeiras histórias que possuem um tom mais infantil, por exemplo, e insere dentro de uma grande saga. Saga, e eu vou dizer isso e depois me explicar, que o Ed Piskor aparentemente mais percebe do que constrói, mais percebe do que cria. O que eu quero dizer com isso, né? Bom, que os eventos narrados por ele aqui, em grande parte, são eventos que ele leu nos gibis. E inclusive, assim, quem leu as primeiras edições de X-Men percebe isso, né? Há vários momentos aqui que foram mostrados nos gibis, quase todos. E, inclusive, há eventos que foram mostrados, como eu falei, não precisa nem ser nas primeiras edições, posteriormente, né? E quem, sei lá, leu, como eu disse, percebe, e percebe também que foi um leitor apaixonado dos X-Men que escreve, porque ele costura situações que foram pensadas em contextos diferentes e não necessariamente pensadas para funcionar harmoniosamente. Ele faz desaparecer as contradições. Eu disse aqui, ainda há pouco, que ele é um artista que fez algo que vários fãs já fizeram. Bom, minha gente, quem de nós que lê quadrinhos ou acompanha séries nunca roteirizou para acertar deslizes cronológicos, por exemplo, para amarrar uma história? Vou dar um exemplo. Quando eu era moleque, assistia Cavaleiros do Zodíaco ali na adolescência. Cavaleiros do Zodíaco, o desenho da TV, ele tem vários buracos. E eu lembro que eu ficava em casa imaginando e roteirizando na minha cabeça situações que fariam aqueles buracos não serem buracos, não serem contradições. Eu imaginava supostas coisas que aconteceram quando nós não estávamos vendo. Eu fazia referência a episódios anteriores
para poder amarrar a coisa. Por exemplo, sei lá, os sumiços dos Cavaleiros de Aço, que eles aparecem no desenho, eles são fillers, né? E de repente eles somem e ninguém dá nenhuma satisfação. E eu lembro que eu ficava roteirizando isso. O Ed Piskor, é exatamente isso que ele faz? Não, mas tem muito disso, né? E o seguinte, né? Só que ele faz isso com a habilidade de um artista, né? Com a habilidade de uma criança que se tornou artista. Bom, para ser justo, vale dizer que ele modifica alguns acontecimentos do passado, algumas situações. E eu posso dizer isso porque eu fui conferir. Eu peguei aqui a biblioteca Marvel, a biblioteca histórica Marvel dos X-Men e fui conferir. Ele modifica algumas coisas, mas essas modificações elas são sempre em prol do todo, né? Como eu disse, essas histórias não foram feitas para funcionar exatamente como um todo coeso, como um todo coerente, assim. E ele sempre faz isso em prol do todo, e os elementos-chave, ele inclusive, às vezes, enquadramento, as cenas, ele deixa presentes, assim. Bom, eu disse, né, que ele mais percebe do que constrói. Por quê? Porque aqui estão os X-Men tal como percebidos por um fã apaixonado. Um fã que, assim, cresceu lendo esses quadrinhos, né? E que é empolgado com essa história, que tem uma percepção toda especial do significado desses heróis. Está tudo aqui. Por exemplo, a inserção dos X-Men no contexto da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. X-Men Grand Design também me fez pensar muito no que esses personagens, né, podem significar para uma criança. Bom, eu cresci lendo quadrinhos, né? Então eu sei como é que... E quadrinhos de super-heróis. Então eu me identifico muito com isso. E aqui o Ed Piskor revela artisticamente o que esses personagens significaram para ele. E, assim, também uma outra coisa que eu fiquei pensando enquanto lia, né? O quanto os quadrinhos ganharam quando os fãs se tornaram artistas. Por quê? Porque os artistas que antes de serem artistas foram fãs, passaram horas pensando gratuitamente nesses personagens, né? Pensando no significado, se incomodando com os buracos, captando os elementos fortes, pensando, cara, isso aqui, o personagem não pode fazer isso porque não faz sentido. Cara, imagina a quantidade de horas, imagina não, você está vendo esse vídeo, provavelmente você já fez isso, né? A quantidade de horas que se gastou lendo esses personagens, que se gastou pensando neles, e de repente essa pessoa se torna fã e acaba escrevendo os quadrinhos por vezes ela gostaria de ler, acaba tirando aquilo que ela achava que atrapalhava que o brilho que ela percebia naquelas histórias, naqueles personagens, resplandecesse mais. A Marvel ganhou muito com isso nos anos 70 e 80. Vários quadrinistas, vários fãs se tornaram quadrinistas, mas não é só a Marvel não. Um exemplo recente que eu li recentemente, o exemplo não é nem tão recente, mas eu li recentemente, é o Don Rosa, que era um grande fã do Karl Barks, das histórias do Pato Donald e Tio Patinhas, escritas pelo Karl Barks, se tornou quadrinista por isso e se torna um dos grandes quadrinistas da Disney. Olha só como os quadrinhos, a mídia ganha quando a paixão, sei lá, a paixão se encontra com a técnica, né? O fã se torna artista. Enfim, né? Os desenhos são muito legais, eles emulam os quadrinhos mais antigos, inclusive a página, né, essa coloração mais escura da página, isso ficou bem bacana. Nessa edição também, no finalzinho dela, aqui nós temos os volumes 1 e 2 de X-Men Grand Design compilados, e ao fim a X-Men 1 lá do Stan Lee e do Jack Kirby, mas colorizada pelo Ed Piskor para ficar no mesmo tom do X-Men Grand Design. Essa edição é uma edição grande, né? Edição formato tabloide. Esse é o formato que sai nos Estados Unidos. Há mais 2 volumes, né? Que é Extinction, acho que é esse o nome, e Second Genesis, que terminam aí de contar. Terminar não, porque a saga dos X-Men continua até hoje, né? Mas contam outros momentos, dá continuidade ao que começou a ser feito aqui. Sobre a edição assim brasileira, eu vou fazer um comentário que é algo que eu não costumo fazer tanto, né? Que eu acho que essa edição aqui, ela pedia capa dura. Quem está falando isso é alguém que tem como formato preferido o encadernado de capa cartonada, tá? Já falei isso aqui várias vezes no canal. Mas por que essa edição pedia, ao meu ver, o encadernado de capa dura? O primeiro, tamanho. Isso aqui é fácil de amassar. Isso aqui
Ao meu ver, isso aqui amassa com certa facilidade. E segundo, pelo preço pelo qual foi lançado, né? O preço, quando anunciaram o preço, eu imaginava que seria capa dura, né? E depois já tinha visto que era capa cartonada. Eu sei que às vezes a capa dura, não, pelo que dizem, né? Ela não tem no fator final, assim, né? Ela não é algo caro, né? Esse quadrinho já saiu caro, ele não seria extremamente mais caro porque tinha uma capa dura. Reparem, né? Eu não conheço os motivos que levaram a decisão editorial, sei lá, podem ter amarras que eu desconheço, pode ser que ficaria bem mais caro e eu não sei, mas dado que eu escuto, né, um quadrinho que saiu em capa dura e foi caro, já seria mais ou menos caro se fosse capa cartonada. Capa dura, às vezes, sei lá, quando muito, bota aí uns R$5 no preço de capa, pelo que eu ouvi. Tá bom, talvez um quadrinho desse tamanho não fosse assim, mas como eu digo, né, dada a percepção do leitor, o fato o tamanho desse encadernado, eu acho, primeiro com a capa dura, na edição funcionaria melhor. E dado o preço que já foi lançado, acho que também preferia que fosse em capa dura, né? Repara, isso é a percepção do leitor, não estou fazendo aqui um comentário técnico porque eu não tenho condições. Mas, enfim, né? Eu preferia que essa edição tivesse sido em capa dura. Claro, se ela fosse ser capa dura para custar R$150, eu não queria. Mas, dentro desse universo de preço que saiu, se ela fosse capa dura, eu acho que seria melhor. A minha mesma aqui já deu umas amassadinhas. E eu acho que, pô, é um quadrinho bacana, né? É um quadrinho bem legal, assim, que vai dar vontade de pegar de vez em quando, dar uma mexida, reler, embora eu releia pouco hoje em dia, então acho que em capa dura caía bem aqui, né? Bom, uma exceção, né? Normalmente eu falo o contrário, prefiro encadernado de capa cartonada, mas para tudo tem exceção aí. Mas, enfim, é isso é um comentário pequeno sobre edição. No geral, olhando para a história, quadrinho bem bacana de ler, um quadrinho que é uma carta apaixonada de um fã para outros fãs. Acho que isso, desde o início, já comecei com isso e termino com isso porque acho que sintetiza muito bem. Mas é isso, minha gente. Gostou do vídeo? Dá o teu joinha, compartilha, mostra para outros. É isso que faz aqui o canal crescer. Nós estamos aí rumo aos 10 mil inscritos, número que, bom, parecia inalcançável, agora está perto, mas agora que está perto parece que não chega nunca também. Então, vai esse boca a boca aí no canal. Lembra do link da Amazon também que está na descrição. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link você ajuda demais o canal a se manter. Vou deixar tanto o link geral quanto o link para X-Men Grand Design e também para o link dos outros quadrinhos do Ed Piskor que estão vendidos lá na Amazon. Mas é isso, então curte, compartilha, comenta, você gostou, né? Você gostou do quadrinho, não gostou? Você concordou com as minhas posições sobre a edição? Embora eu não fale tanto nesse contexto, achei que valia a pena falar. É isso, minha gente, paro por aqui então, brigadão por ter visto o vídeo, um abração e até o próximo vídeo.